Vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a intenção de levar até você, amigos, clientes, parceiro, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje a nossa conversa vai ser muito boa aqui. Eu estou com um convidado aqui que até fiz uma colinha aqui, é empresário, é empreendedor, professor, autor, Lucas Isoton. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar um pouquinho da sua experiência pessoal, profissional e também dos seus investimentos. Ok, Júlio, eu que agradeço o convite aí. É isso aí, o papo vai ser bom, né? Porque eu dei uma olhada aqui, inclusive tem, quem quiser acessar aí o seu site, né? Para conhecer um pouquinho mais da sua carreira, né? Da sua pessoa, deixa o site pro pessoal aí. Pode entrar no meu site pessoal, que é www.lucasisotton.com.br e ali pode fazer download grátis de vários livros. O penúltimo, que a Amazon está vendendo ainda, então eu não posso botar grátis ali. Mas todos os outros que terminou o meu contrato com as editoras, já estou botando grátis ali o download. Nós vamos falar um pouquinho desses livros também. A gente vai deixar aqui na legenda, né, o site dele para você poder acessar aí e conferir de perto. Vamos lá. Aonde tudo começou? Quem é o Lucas? Família, empresário, dono da Cobra d'Água, né? A gente vai falar um pouquinho aí da sua carreira profissional. A gente viu aqui que você teve à frente de várias entidades também, teve até à frente da ONU, né? Convidado, né? Fora, palestrante. Esqueci de falar também que é palestrante, né? Conta um pouquinho da sua carreira e da sua trajetória pra gente. Bom, vamos lá. Eu nasci aqui em Vila Velha, na rua, pertinho daqui, na rua Antônio Ataíde. Família muito humilde, e, graças a Deus meus pais conseguiram me colocar para estudar, legal, e queria ser atleta, mas vi que eu não tinha. Existem 9 tipos de inteligência que a gente tem. Eu tenho inteligência numérica, eu tenho inteligência espacial, mas tem uma inteligência chamada corporal, que é onde o cara aprende, é bom de esportes, e é bom de dança. Como eu sou ruim desses dois, eu vi que desde pequeno que eu tinha que estudar e trabalhar. Então, e acabei fazendo engenharia, tive algumas experiências empreendedoras na minha adolescência, desde 10 anos de idade vendendo refresco em feira, 14 vendendo Avon com mamãe, com 15 eu fazia artesanato e vendia. Eu costumo dizer que é até fácil se formar em engenharia, economia, administração. O difícil é se formar em vendas, né? Perfeito. E devia ter faculdade de vendas. Acabei fazendo engenharia, me formei na Universidade Federal aqui, da UFES, né? Uhum. Trabalhei muitos anos como engenheiro, mas logo eu comecei também na área de moda, que começamos lá no Rio de Janeiro, com uma pequena indústriazinha no Meia, no Loja Copacabana, e depois veio aqui para o Espírito Santo também. Como é que foi parar no Rio? É porque eu tinha um parente meu que morava no Rio e eu comecei lá. Foi um dos investimentos que eu tive uma experiência não tão boa, foi um dos investimentos que não deram certo lá. Mas depois eu trouxe para... Realmente, esse lance de investimentos e negócios, nas Nações Unidas nós aprendemos que a média dos grandes empreendedores mundiais, todos eles tiveram em média 3 grandes fracassos. Porque a gente só aprende fazendo, medindo, deu errado, volta, refaz, fazendo, medindo e assim por diante. Não, mas que você devia ser muito jovem, né, quando começou no Rio de Janeiro, nessa época. Né? E a gente, quando é mais novo, é normal a gente ser ansioso, ser mais audacioso, mais inovador. Uma vez eu estava fazendo um seminário internacional, foi até um chileno que me perguntou o seguinte: ô Lucas, quais foram as suas características empreendedoras a que você exercitou, que teve mais sucesso, e aquela que te gerou fracassos? Eu parei, eu olhei para cima, falei assim, olha, 2 perguntas antagônicas, mas que têm a mesma resposta. Foi meu nível de ousadia e quanto que eu assumi para correr riscos. Quando eu corri muitos riscos, foi quando eu tive os maiores fracassos. Quando eu corri menos riscos, fui ousado, mas tendo estratégias de saída, foi quando eu tive mais sucesso. Então, muitas vezes, para se ter sucesso em algo, isso aí é palavras dos grandes investidores mundiais, você tem que
controlar seu nível de ousadia e ser a pessoa certa no lugar certo. Por exemplo, Bill Gates, ele começou porque era a pessoa certa no lugar certo, e muitos desses, até mesmo Elon Musk. Perfeito. A gente tem como minimizar, né, o chamado risco calculado, né? Existem algumas ferramentas aí que a gente estava conversando fora também, né? De vendas, de marketing, que tem como a gente, mas realmente se não tiver, de repente, um pouco de ousadia, né? O investidor tentar arriscar um pouco mais, ele vai ter o mesmo resultado, né, se não fizer, né? Então, realmente, eu falo porque eu também tenho um pouco disso, né? Tenho outras frentes de trabalho, a gente tem uma imobiliária, né? Então, o mercado imobiliário há bastante tempo, tem 20 anos, parece não, mas são 20 anos, então tem uma experiência boa a respeito disso também. Então, eu estava conversando contigo, a gente tem uma formação em marketing também, então a gente gosta de estudar. O que eu mais gosto de fazer é a parte da negociação. Então, a gente estava falando sobre vários livros aqui, você já escreveu 13 livros, né? Eu nem sabia, mas tem um livro que fala o corpo fala, se eu não me engano. Não sei se você já leu isso, são os gestos, né? Você estava falando do gesto. A parte de neurolinguística. Isso, então como a pessoa se posiciona, você sabe, né, se você tem que atuar, avançar ou recuar. Mas bacana. Você também fez alguns cursos, especializações fora do país também, não é isso? Eu gosto muito de estudar. Até hoje, eu estudo muito. Eu reservo 1, 2 horas por dia para estudar coisas que me interessam. Já teve um determinado dia, 3 da tarde, eu estava com um problema na empresa, aí fui pesquisar livros que podiam solucionar o meu problema, achei um, perfeito. Comprei às 4 da tarde, entrou imediatamente pelo Kindle, comecei a ler. Quando deu meia-noite, tinha terminado o livro já com plano de ação. Bacana. Então, assim, eu gosto de estudar. E tive a oportunidade de fazer um curso na Wharton School, que é a faculdade de negócios mais antiga dos Estados Unidos. Até o Trump e o Elon Musk estudaram lá também. Estudei também no INSEAD da França, que junto com o London Business School é uma escola de negócios boa. E fiz muitos cursos aqui no Brasil mesmo, até com professores da Universidade de Stanford, que é a faculdade que mais assim, estimula a inovação. E eu gosto muito. Eu tenho até um costume até hoje que eu faço resumo das palestras e dos livros. Quando eu estou num evento corporativo que tem um palestrante falando, eu vou anotando no meu celular as principais frases e dicas. Quando ele termina e todo mundo está batendo palmas, eu termino e já compartilho para aquele grupo que está ali. Que legal, que legal. Então porque existe um ditado oriental que fala o seguinte: quem sabe, aplica. Você fala, eu sei, mas não aplico, você não sabe ainda. Aí eu ampliei um pouco o ditado, que ficou assim: quem sabe, aplica e compartilha. De que adianta você saber aplicar se você não multiplica esse conhecimento para outras pessoas? Por isso que eu escrevo livros, não vendo os livros, eu acabo tomando prejuízo com os livros, que eu gasto no mínimo 500 horas para escrever cada livro. Né? Já teve livro, às vezes, para você escrever uma página de um livro, você tem que pesquisar 50, 80 páginas de autores diferentes, de situações, de cases diferentes, para escrever uma página. Isso tem também a ver um pouco com o seu lado aí, de professor, né? Gosta de ensinar, gosta de aprender, não é isso? Sim, eu até costumo brincar lá onde eu estou inserido, seja nas entidades empresariais ou mesmo na empresa, que eu falo assim, desculpe, mas vou dar um de lado, eu vou ser um pouco professoral, porque eu estou percebendo que vocês ainda não estão entendendo. Porque quando você verifica que no Brasil, 80% das pessoas, elas não conseguem interpretar de maneira adequada um texto e não conseguem fazer contas básicas de supermercado, você tem que repetir muitas vezes. Hoje mesmo, lá na minha empresa, eu criei um seminário que vai ser durante o ano todo, uma vez por mês, que é de educação financeira, com instrutores internos e externos. Que deveria ter na sala de aula, mas não tem. Sim, né? Exatamente. Quando você pergunta para a pessoa ver, nós estamos falando aqui de investimentos, para perguntar o que é CDI, ele não sabe o que é CDI, não sabe o que é Selic, ele não sabe direito como é que foi a poupança depois que mudou, como é que funciona uma criptomoeda. Então,
é importante que a gente passe isso para toda a equipe, para as pessoas saberem. Se um comprador não sabe quanto custa mensalmente algo, quanto custa o custo do dinheiro na sua empresa, como é que ele vai analisar a melhor proposta, o melhor prazo de pagamento? Ele tem que saber fazer essa conta. Com certeza. Às vezes não é tão viável pagar à vista, é melhor pagar parcelado, dependendo Sim, da correção. Dependendo do custo que você tem. Exato, e dependendo de onde ele está aplicando o dinheiro dele, né? É o que a gente fala normalmente quando as pessoas vão comprar, né? Às vezes a correção, quando você vai comprar aqui no Espírito Santo, é o CUB, né? Então, quando você vai comprar dentro do prazo de obras, se a pessoa tem uma aplicação que vai dar maior do que o CUB, por que ele vai pagar à vista? Só se a gente conseguir plantear um bom desconto para compensar, né? Então, a conta nem sempre é essa, nem sempre a vista é a melhor opção. Ainda mais no Brasil, o CUB muitas vezes caminha próximo do IGPM. Né? O IPCA é a inflação das famílias, das pessoas, já o IGPM é a inflação das commodities. E o que acontece? A previsão do Boletim Focus é que nos próximos 2 anos o IPCA e o IGPM vão ficar muito próximos. Então até o CUB vai ficar próximo da inflação. E o que acontece com o investimento 100% de CDI? Ele vai ser praticamente igual a Selic, que a Selic é um pouquinho maior do que o CDI, mas fica por ali mesmo. Então nós vamos ter um juro real de 6% a 8% ao ano. Então, quem vai investir tem que fazer essa conta. Verdade. Que tipo de risco eu quero? Tem gente que quer botar dinheiro na poupança. Alguns querem deixar ele líquido parado. Por exemplo, o dólar está previsto ficar na faixa em volta de 6, em torno de 6, nos próximos 2 anos. Mesmo sabendo que não vai render nada em dólar, tem gente que vai preferir ter dólar para uma emergência, porque é a moeda mais forte do mundo. Você acredita que o dólar vai se manter nisso daí, então, nos próximos 24 meses? Olha só. É uma pergunta, eu sei, difícil de responder. Vamos lá, eu sigo muito o Boletim Focus, que é editado pelo Banco Central, toda segunda-feira às 8h30 da manhã, que é baseado em 170 instituições financeiras que fazem suas previsões, com modelos aritméticos e tudo, entrando a parte emocional. O que acontece? Está a previsão para terminar 2025, 2026 na faixa de 6. Então, o que acontece? Não existe a previsão pelas melhores financeiras e bancos do Brasil que o dólar vai chegar a 7 e nem vai cair para 5. Vai ficar em torno de 6. Entendi. Perfeito. Lucas, vi aqui que você também foi presidente do FINDES, não é isso? Sim, a Federação das Indústrias ela é a entidade representativa de 19 mil indústrias aqui no Espírito Santo, que tem uma função muito grande no PIB do Estado. E quando você vira presidente da federação, você acaba participando de outras entidades. Aí acabei virando presidente do SESI, do SENAI, do IEL, acabei sendo eleito também presidente do SEBRAE daqui, fui conselheiro do SEBRAE Nacional. Aí acabei participando da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, onde eu fui vice-presidente. Aí lá eu também virei presidente do Conselho da Pequena Empresa do Brasil. Aí eu participava, era conselheiro de ministérios, tinha que, no Congresso, correr atrás de senador e deputado pedindo para fazer leis para beneficiar as micro e pequenas empresas. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho muito passado e pouco futuro. Você contribuiu durante o quê? Uns 5, 10 anos, né, à frente dessas instituições? Foi mais. Eu fiquei cerca de 25 anos trabalhando como voluntário, porque muita gente pensa que esses órgãos que eu citei têm remuneração. Tem não. Eles te pagam a viagem, te dão um telefone e a diária e você trabalha de graça. E às vezes você contrata executivos com altíssimos salários, mas você mesmo trabalha de graça. Na época da Federação das Indústrias, eu trabalhava 60 horas por semana, só no voluntariado, sobrava pouco tempo para os meus negócios. Eu acho até que um dos erros meus, eu não equilibrei a minha vida pessoal, empresarial e de dirigente voluntário. Eu esqueci de mim, esqueci da minha família, esqueci dos meus amigos, esqueci dos meus negócios e fui ser dirigente voluntário. Eu exagerei. Entendi. Aprendeu bastante também, né, nessa época, né?
Olha só. Relacionamento. Sim, vender é construir relacionamento. Está no seu livro, né? Está no meu livro, satisfazer as necessidades dos clientes. E assim, é interessante que eu pude conviver com pessoas, empreendedores de alto nível, que eu aprendi muito, com autoridades, poder, por exemplo, conversar com governadores de estado, com ministros, viajar representando o Brasil, conversar, almoçar ou jantar até com presidentes de repúblicas de outros países. Então, tudo isso dá um conhecimento muito grande e é gratificante saber que, para quem era para ser mais um menino humilde aqui de Vila Velha, eu consegui fazer uma série de coisas e tive algo muito mais do que eu esperava. Então, para mim, é o que eu faço praticamente todos os dias quando eu agradeço a Deus. Obrigado pelas coisas boas, que foram muito legais, e pelas coisas não boas, que eu aprendi muito. Então, é isso aí. Bacana. Vi também que você teve à frente de algumas... foi idealizador de, por exemplo, a BAPA, isso? Estou lendo certo? Associação Brasileira dos Amigos do Paço de Anchieta. Foi interessante que quando eu voltei de Santiago de Compostela, junto com amigos, foi até o jornalista Eustáquio Palhares me entrevistando no último dia do ano, eu acho que foi de 97. Ele me entrevistando sobre o caminho de Santiago de Compostela, ele falou assim: Lucas, você que é empresário, nós estamos falando só da parte espiritual do caminho de Santiago, e como empreendedor, o que você acha? Aí, ao vivo, eu falei: olha, acho que nós temos que criar um caminho de Santiago de Compostela aqui. Qual é o nome? Aí chegou à conclusão: o nome é Anchieta. Vamos reviver os passos de Anchieta aqui. A partir daí, ao longo do mês de janeiro, eu, junto com amigos, eu revivi tudo que eu conhecia dos passos, dos caminhos de Santiago de Compostela e outros caminhos que eu já havia feito na vida, e juntei, e aí nós criamos os Passos de Anchieta, que, graças a Deus, está aí há mais de 2 décadas, daqui a pouco vai fazer 3 décadas. E está ficando cada ano mais famoso, né? Sim, os Passos de Anchieta já foi considerado o melhor projeto turístico do Espírito Santo. Bacana, bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Foi consultor e instrutor credenciado pela ONU também, né? Conta essa história para gente. Bom, a ONU sempre teve programas para desenvolver países de economia emergente. E está provado que quando você desenvolve os empreendedores, quando você aplica pedagogia empreendedora nas escolas e tem mais empreendedores numa região, numa cidade, num estado, num país, o índice de qualidade de vida aumenta. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aumenta. Então, o que aconteceu? A ONU falou assim: precisamos desenvolver os países de economia emergente, como era o Brasil. Então, há 32 anos atrás, eles escolheram 8 pessoas aqui no Brasil para multiplicar o programa Empretec, que é um programa de empreendedorismo. Quem criou esse programa Empretec, que hoje é uma parceria muito grande, o Sebrae faz um excelente trabalho, foi a Marina Fanning, que era uma mexicana naturalizada norte-americana, e ela nos treinou. Então, nos treinou dentro da parte do empreendedorismo, trabalhando as características comportamentais empreendedoras. Aí, baseado nessa experiência, quando eu fui diretor regional do SESI, a gente implantou a pedagogia empreendedora para crianças, 4, 5, 6 anos. Aí as pessoas falam: Lucas, você é maluco? Criança com 4, 5, 6 anos ser empreendedora? Eu falei: tem que exercitar as características. Eu falei assim: dá um exemplo, qual é a primeira característica? Eu falei assim: se vender é construir relacionamento, e todo empreendedor precisa saber vender, a primeira coisa legal para construir relacionamento é saber como o outro gosta de ser chamado. Por exemplo, eu mesmo te perguntei. Criar vínculo, né? Perguntei: você quer que eu te chame como? Você falou: Júnior. Perfeito. Então, só estou te chamando de Júnior, porque é o nome que melhor soa. E não existe coisa melhor do que se ouvir alguém falando seu nome. Verdade. Então, o primeiro exercício das crianças é o seguinte: é decorar o nome de todos os amiguinhos e falar sempre olhando no olho, que dá mais proximidade, a neurolinguística, né? Sim. E, por exemplo, se tem um garotinho lá chamado Carlos Eduardo, mas ele gosta de ser chamado de Cadu, tem que chamar ele de Cadu. Então, quando você ensina as pessoas a aprenderem o nome das pessoas que vai se relacionar e lembrar
Outra coisa é lembrar aniversário. Isso se você ganha pontos com o outro. Então, tudo isso são pequenas lições que as escolas deviam ensinar para as crianças, porque isso, no futuro, é muito importante. Por exemplo, boa parte da formação do caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. E tem estatística que mostra que as crianças, normalmente, em média, aqui no Brasil, recebem 50 mil nãos até os 7 anos, porque são uma média de 20 nãos por dia. Não mexa isso, não ouse aquilo, sai daí, não passa daqui, para. É tudo que significa o não. E depois, essas crianças têm que ser empreendedoras. Eu brincava com minha mãe e falei assim, pô, mamãe, lembra que a senhora gritava comigo, não ouse fazer isso. Pô, eu já fiz até terapia para usar mais. Que o empreendedor tem que ser ousado. Sim. Então, muita gente fica lembrando a sua infância, que você tinha crenças limitantes, você era bloqueado e não podia fazer muita coisa, porque não se podia usar. Eu tenho um filho de 4 anos e na creche hoje eles já estão ensinando um pouquinho a lidar com dinheiro desde pequeno. Não sei te precisar, mas uma vez por mês eles fazem uma vendinha, né? A gente coloca um dinheiro, 5, 10 reais na mochila, e ele vai lá e compra o negocinho dele. Ainda não sabe diferenciar o dinheiro, né? As notas e tudo mais, mas sabe que para comprar alguma coisa tem que ter um dinheiro. Aí ele fala, papai, quero comprar isso. Eu falei, cadê o dinheiro? Tem que ter o dinheiro. Então, assim, as coisas já estão mudando, né? Tem tudo a ver com o que você está mencionando aí. Eu acho que quanto mais a formação, a educação, poder, desde o início, dar esse segmento, né? Ensinar essa parte de empreendedorismo, a parte de mexer com a parte financeira também, é muito importante que vai criando os laços, né? Os grandes investidores do mundo, eles começaram cedo a investir. Quando a gente fala vou dar um exemplo. O meu 12º livro é chamado Vencedores. Está na Amazon. Esse não está no link ainda não. Esse não está no link não, que eu não posso. Pode ainda não. Eu escrevi sobre 12 personalidades tops do mundo. Por exemplo, são 2 capítulos, um para cada um para Elon Musk, um para Bill Gates, um para Henry Ford, um para Walt Disney, um para Jeff Bezos da Amazon, um para o Reed Hastings da Netflix e assim por diante. Só para ter uma ideia, o Elon Musk, quando tinha 10 anos de idade, ele pediu ao pai, que tinha até um certo nível de posse, para comprar um computador que ele queria programar joguinhos. O pai não deu. Com 10 anos? 10 anos. Ele guardou as mesadinhas dele, comprou um computador que vinha junto, um curso para fazer joguinhos, para fazer em 6 meses. O que ele fez? Ele ficou praticamente virado 3 dias e 3 noites. Ele fez o curso de 6 meses e 3 dias. Então, aí criou o seu primeiro joguinho, vendeu por $500. Naquela época, um garoto de 10 anos, lá na África do Sul, foi uma fortuna. Então, e o que acontece? O Elon Musk é muito ousado. Muito diferenciado. Então, né? Quer dizer, são pontos fora da curva, todos eles, mas é bom. E interessante nesse livro Vencedores é que no final de cada capítulo eu coloco quais são os ensinamentos de Bill Gates, do Henry Ford, do Jeff Bezos. Aí eu fui até no Brasil, até Barão de Mauá. Até no Barão de Mauá, que muita gente, às vezes, a gente só fala desses empreendedores digitais, esquece. O Barão de Mauá, por volta de 1870, das 10 maiores empresas do Brasil, ele tocava 8. O Banco do Brasil, que existe hoje aí, era o Banco Mauá, que depois virou o Banco do Brasil. Tá? Não sabia, não. Como é que faz para comprar esse livro aí, seu? Sem querer deixar Jeff Bezos um pouco mais rico, vai na Amazon, dá o clique lá, compra. Como é que é o nome do livro? Vencedores. Vamos falar um pouquinho dos livros também, são 13, né? Eu separei 2, porque não dá para falar de todos, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Com quanto tempo, com quantos anos você tinha quando você fez o primeiro investimento? Foi na parte do Rio, na indústria de roupa, foi isso? Vamos lá. Eu
Já trabalhei como engenheiro, com participação em resultados, então é quase como se eu fosse sócio do negócio. É sempre importante, sempre que possível, colocar pessoas em cargos de liderança ou função estratégica com participação nos resultados. E esse primeiro investimento, na época eu ganhava uma boa grana, fiz com um familiar meu lá no Rio, só que foi uma grande crise ainda na época dos militares. Comecei logo com um insucesso, perdi muito dinheiro, e foi interessante que quando eu vejo alguém falando assim, eu não tenho nada, eu falo, rapaz, agradeça a Deus. Eu falo, por quê? Eu não ter nada? Porque você não sabe o que é ser negativo. Eu, quando perdi meu primeiro negócio, eu perdi tudo que eu tinha. Eu fiquei negativo durante 3 anos, pagando dívida para voltar a ser um zero. Que dia feliz da minha vida que eu falei, não sou mais negativo, agora eu sou um zero. Eu posso começar a minha vida novamente. De novo. Então é assim, porque o empreendedor não é só ser persistente, tem que ser resiliente. Sim. Tem que cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Os atletas também, né? Os atletas Sim. olímpicos, né? Começam a treinar lá de 2, 3, 4, 5, 6 anos e tem que persistir, não pode desistir. Porque persistência é diferente da resiliência. Persistência é você não desistir. Resiliência é você cair, levantar e continuar. Então, é ter forças, porque muitas vezes não é um problema físico de você cair, não é problema financeiro, é o que sua mente, suas crenças falam. Eu fracassei. Não, eu fracassei. Um vendedor, um corretor de imóveis, tipo você, né? Quando eu falo você, porque você é um vendedor, eu também sou vendedor. Claro. Recebeu um não, recebeu o segundo não, o terceiro não, vai procurar um sim. Não se pode parar. Na verdade, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. Você levanta, é isso aí. É isso aí. Tem essas frases aí que o pessoal coloca aí de motivação e tudo mais. O que você gostaria de ter aprendido quando você tinha 20 anos que você não teve acesso, que não te ensinaram? Você tem isso mais ou menos em mente? Pô, se de repente quando eu tinha 20 anos, se eu soubesse um pouquinho mais a respeito disso, ou se alguém tivesse me dado uma orientação um pouco melhor... Tem um amigo meu que fala assim, Lucas, se há 30 anos atrás você tivesse arranjado um judeu para ser seu sócio, que judeu adora dinheiro, você estava podre de rico. Ele falou assim, você gosta de trabalhar, de fazer coisas, mas você não liga para dinheiro. Quando você tem dinheiro, você paga a conta de todo mundo, dá as coisas para os outros, não liga. Aí, de vez em quando, falta dinheiro. Ele falou assim, se você tivesse um judeu, você ia ficar muito rico. Mas a vida não é ter riqueza material. Mas o que isso ensinou para mim? Eu devia ter, vamos dizer assim, mais cuidado com o dinheiro. Se dá trabalho ganhar, não tem que tomar cuidado. Eu teria focado mais na gestão financeira dos meus negócios. Perfeito. Então, para um jovem aí que está começando os negócios, de repente seria também uma boa dica. Sim. Aprenda finanças. Tem 2 coisas que, se alguém quiser empreender, ou até mesmo ter uma carreira legal, ele tem que fazer. Primeiro, ele tem que ter bom relacionamento com todo mundo e ser um empreendedor. E empreendedor não significa somente ter sua empresa. Existem até 2 termos. Em inglês e francês é a mesma coisa. O entrepreneur é um empreendedor que tem seu próprio negócio. O intrapreneur é um executivo que trabalha numa empresa, mas ele se comporta como um empreendedor. Então, sugestão, seja um empreendedor e aprenda bem finanças, porque ele vai depender, para ter sucesso, de muito relacionamento e saber tomar conta do dinheiro. Perfeito. E saber vender, é claro, né? Isso aí. Lucas, e para vender bem, para ser bem relacionado, a pessoa pode ser tímida? Bom, vamos lá. Você, por exemplo. Eu, quando era adolescente, eu era tímido. E comecei a perceber que o tímido perdia muitas oportunidades de amizades, ou até para arranjar namorado, um monte de coisa. Aí eu comecei a fingir que não era. Então o introvertido começou a virar extrovertido. Eu, de tanto praticar ser extrovertido, eu acabei virando. Hoje eu sou uma pessoa extrovertida que
não tem receio de conversar, então não sou tímido. Porque no empreendedorismo, as pessoas precisam criar um network, criar relacionamento. E o que acontece? Se a pessoa é tímida, ele fica retraído, ele perde oportunidades de se relacionar, porque os grandes negócios são feitos não nos momentos de trabalho, são feitos nos momentos de lazer. Conexões, né? Sim, e a gente precisa estar criando conexão emocional o tempo todo com as pessoas, às vezes criando conexão emocional com um amigo e dali sair negócio. Verdade. Comecei a frequentar algumas festas falei que eu tenho um menino, né? Luca, de 4 anos, e festa de amiguinho de escola e tudo mais. Acaba que no grupo ali a gente já conseguiu fomentar bons negócios ali de apartamento, né? Então tem tudo a ver com isso que você está dizendo, né? De repente, a pessoa um pouco mais tímida, ela não toca no assunto, as pessoas não sabem nem qual é a profissão dela, né? Eu dou um conselho para quem é tímido e quer empreender, ele precisa arranjar algumas ferramentas para ser menos tímido. Sugiro participar de redes sociais, circular em eventos, em festas, em coquetéis, sair mais, telefonar para amigos, para pessoas, ou seja, ele fazer coisas que ele normalmente não gostaria de fazer, mas precisa, tá? É uma maneira dele ir exercitando, deixar de ser tímido para ser mais extrovertido. Verdade, perfeito. Vamos entrar agora, a gente já mencionou a respeito de alguns livros que você escreveu, né? Eu separei 2 aqui, acho que parece que são os 2 primeiros, que é O Voo da Cobra e O Caminho Mágico, né? Um fala um pouquinho sobre o seu desempenho, né, no empreendedorismo, e outro fala da experiência que você teve lá na Espanha, né, no Caminho Santiago da Compostela, não é isso? Separei esses 2, mas por favor, fique à vontade também para pontuar alguns outros que você achar que vale a pena compartilhar com a galera que está assistindo a gente aí, ou ouvindo, né? Bom, lembrando que nós estamos em todas as plataformas aí, YouTube, Facebook, Spotify, beleza? Depois a galera vai ouvir aí e vai assistir. Tá. Você pegou os 2 primeiros livros, que foi do século passado, porque O Voo da Cobra foi 1995 e o Caminho Mágico foi 1999. Então, o que acontece? O primeiro livro, eu tentei passar um pouco de lições de empreendedorismo. Tem até um capítulo 3, começou a ficar grande demais, porque o título era Aprendendo com Meus Erros e Fracassos. E eu comecei a escrever meus erros e meus fracassos, que já eram muitos. Eu falei, senão daqui a pouco o livro vai ser Meus Erros e Meus Fracassos. Aí eu botei alguns só, para não colocar demais, mas eu mostrei como é que eu comecei, como é que eu tive que ousar no início, como é que eu tive que me virar para conseguir um capital de giro, e como fazer para crescer, para participar de feiras de moda, e até mesmo um pouco da minha vida pessoal, né? E esse foi o livro Voo da Cobra. Já o livro O Caminho Mágico foi uma experiência que eu tive com amigos, fazendo o Caminho de Santiago de Compostela. Fizeram a pé. Porque tem gente que faz de bicicleta. Sei. Não, peraí. Eu fiz só. Já eu fiz fiz algumas tudo. vezes. Eu fiz 833 quilômetros no total. Um pedaço a pé, pequeno, e depois de bicicleta, que eu tinha poucos dias. Nós saímos de Saint-Jean-Pied-de-Port, lá na França, atravessamos os Pirineus. Esse dia eu fiz todo a pé, subi a 1.300, 1.400 metros, de 170 fui a 1.400, depois caí para 900. Aí chegamos em Roncesvalles. E a partir daí a gente foi até Santiago, e foi muito interessante porque esse livro, uma vez uma pessoa especializada em Santiago de Compostela falou assim, Lucas, foi a primeira vez que fizeram um livro sobre Santiago que misturou espiritualidade com empreendedorismo, porque no livro Caminho Mágico eu fiz uma comparação entre as características comportamentais empreendedoras que eu usei para fazer meus negócios e aquelas que eu usei para fazer o caminho, que é, primeiro, ter um sonho, transformar esse sonho numa meta, planejar, formar uma equipe. Aí tem um capítulo que eu até boto assim, a cabeça caiu, o corpo aguenta, perdi acho que 11 quilos, fui treinar um monte de coisas,
Fui levantar informações, buscar informações, que é uma característica dos empreendedores, buscar informações, e assim por diante. Então, no fundo, foi considerado pela Quality Mark, que foi a editora que lançou, como autoajuda e espiritualidade. Mas eu acho que tem mais de empreendedorismo do que espiritualidade. Que bacana. Eu não conheço, não tenho vontade de fazer esse percurso aí. Deve ser bem bacana, muito bonito, né? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer? Você gosta de pedalar? Gosta de correr? Bom, na época de faculdade, eu corria e ganhava algumas medalhas quando os melhores não participavam, porque eu sempre tive limitações. Queria ser atleta, mas não tinha inteligência corporal. E depois de velho, comecei a corria meia maratona. Corri a meia maratona do Rio, saí passando por todo aquele litoral maravilhoso, corri uma São Silvestre, fiz várias vezes a 10 milhas garoto, fui para o Chile correr. Que, por sinal, é muito bonito aqui, né? Sim, muito lindo. É maravilhoso fazer isso aí. Então, eu gostava de correr, mas quando começou a doer demais o joelho e o calcanhar, eu falei, sabe uma coisa? Deixa eu só andar. Pedalava muito, tem uma confraria, que é tudo garotão de muita idade, né? Eu e meus amigos velhos, nós, assim, a confraria, o nome é Bikers de Baco, que foi uma brincadeira que eu fiz com o nome em inglês e italiano, assim, ciclistas que gostam de tomar vinho. O pessoal fala que a gente é muito mais baco do que bikers. Mas nós já pedalamos na França, na Holanda, você gosta de viajar Dinamarca, muito, né? Suécia, Noruega, Finlândia, na Croácia. Imagina você descendo e todo aquele monte de velho levantando os braços para tentar lembrar quando tirava a mão do guidão da bicicleta. Uma loucura. Quantos países você já teve a oportunidade de conhecer? Quase 60, em umas 300 cidades. Porque eu gosto muito de viajar, né? Tinha um amigo meu que perguntava assim, Lucas, eu não vejo você com carro top, eu não vejo você morando em apartamento top, tendo lancha. Eu falei, eu prefiro investir tudo em viagem. Que viagem é conhecimento, você conhece novas culturas. Eu, quando faço uma viagem, eu tenho 3 etapas da viagem. A primeira etapa é a preparação. Eu estudo tudo sobre o lugar. Quando eu chego lá, já sei quase tudo. O segundo, guia não está aqui na sua especificação, não, hein? Eu curto a viagem. Não, o pessoal gosta e me chama de guia. Terceiro, eu curto o resultado final e compartilho informações. Por exemplo, daqui a 3 semanas, eu estou indo para a Semana de Moda de Londres, Semana de Moda de Milão, na Itália. São talvez as 2 maiores semanas de moda do mundo. Do resumo do que nós vamos fazer, já tem 50 páginas escritas, que eu vou levar impresso e digital, que pode dar pau, e já tem até os locais que nós vamos visitar, inclusive já está medido a distância de cada hotel para os lugares que eu vou. Já está assim, agora para entrar em Londres, precisa tirar uma autorização. Já fiz a autorização, passei por... Cidadania italiana não precisa. Eu sei, mas vai precisar a partir de fevereiro, a partir de março. Mas como eu vou entrar com o passaporte... Eu tenho cidadania italiana, eu tenho passaporte há muitos anos, mas normalmente quando eu viajo para a Europa e outros lugares, eu estou sempre com alguém que não tem. Aí vem aquele meu aspecto de solidário. Tá certo. Eu sempre fico Perfeito. do lado de alguém que não tem, para quando se der precisar, problema, sim. eu falo. Já teve gente da minha família, eu resolvi passar, por exemplo, chegando na Itália, eu resolvi passar pelos cidadãos europeus, e essa familiar meu foi pelos estrangeiros. Quando senti que estava engasgando, eu voltei. Entendi. E falei com o cara, mostrei o passaporte. Perfeito. Aí pode passar. Isso aconteceu comigo também, já algumas vezes. A questão que a gente estava mencionando de viagem, eu gosto muito de viajar também, assim como você, e gosto de não só ir naqueles pontos turísticos, eu gosto de viver um pouco o local. Por exemplo, às vezes tem feiras que são interessantes, né? Restaurantes onde não são frequentados por turista, porque aí você consegue viver um pouquinho mais do local. É muito interessante e muito diferente.
A gente faz isso, às vezes a gente vai na recepção do hotel e fala assim, que indicação de restaurante, quais que você vai? Onde que vocês passeiam? Aí a gente faz algo voltado para os nativos locais e não para aquele esquema turístico que é todo. Eu gosto hoje muito mais de... Esse ano agora, uns meses atrás, eu estava na cidade do Porto, lá em Portugal. O lugar que a gente mais gostou de ir foi numa vila de pescadores, que os nativos que vão. Que bacana. Então, a gente aprendendo, conhecendo o que os nativos fazem, nativos que eu falo, os moradores residentes ali, é muito melhor o que eles comem, como eles se comportam. Verdade. Acho que você consegue conviver ali como se fosse uma pessoa local, né? Morando realmente, apesar de passar pouco tempo lá, que você está viajando, né? Mas você consegue absorver um pouco dessa cultura local. Vamos falar da cobra d'água aqui, que eu acho que a cobra d'água ainda continua sendo um dos seus principais negócios? Sim. A cobra d'água já tem 36 anos de atuação no mercado. Para quem não sabe, para quem não conhece... É uma marca de moda, estilo mais casual, com predominância mais masculina, e nesses anos todos, a gente já investiu muito em vôlei de praia, os campeões mundiais usavam, a gente participava dos figurinos das novelas. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi os comentaristas do Sport TV com camisas nossas lá, eles usando, com moletom nosso. E nós já vendemos nos últimos anos para 3.100 municípios do Brasil, e com 11 mil CNPJs diferentes. Então, a gente continua trabalhando muito. Eu já tive redes de lojas próprias, ou franquia, seja em shopping aqui no Espírito Santo, Rio, São Paulo e outros lugares, mas a gente concentrou agora em vender em multimarcas, em lojas multimarcas, que a gente acha que é um business que a gente tem mais controle. Até porque loja de varejo, apesar de eu mexer no varejo, cada loja é um negócio diferente. Sim, verdade. Perfeito. Para quem quiser comprar aqui no Espírito Santo... Olha, tem das lojas multimarcas, já que nós somos agora, eu apesar de ser analógico, né? Mas pode comprar no e-commerce, é só entrar no cobradagua.com.br. Temos, inclusive, um outlet em frente da fábrica aqui em Vila Velha. Tem várias alternativas. Que legal, que legal. Lucas, vamos entrar agora no ramo imobiliário. Né? A gente sabe aí que você também é um empreendedor, um investidor nesse segmento, e eu acho que tem tudo a ver com o início lá da sua carreira, depois que você se formou, né, em engenheiro. Você trabalhava, mas tinha uma participação, e aí ali eu acho que você começou a ver também, de repente, uma outra veia que você poderia estar, me corrija se eu estiver falando errado aqui, né? Poderia estar investindo. Então, depois de alguns anos que você tomou a frente e partiu para esse tipo de investimento. É isso mesmo? Mais ou menos. Explica para a gente. Na década de 70, quando eu era adolescente e jovem, fazendo universidade, meu pai tinha uma imobiliária. Então já veio um pouquinho daquele tempo. Mas o que aconteceu? Eu gosto muito de Pedra Azul. Conheci Pedra Azul quando eu tinha 10 anos de idade, me apaixonei. Nunca pensei que eu pudesse, vamos assim dizer, frequentar aquele local e até fazer negócios lá. E eu sempre vi que Pedra Azul precisava de algo muito diferente. Então eu fiz 2 empreendimentos, um está concluído, que é o Vista Azul, a parte hotel, são 229 apartamentos no topo da montanha, e até porque... Belíssimo ali, eu conheço. Vista sensacional. Exatamente. É porque quando eu fiz, tinha a legislação que mostrava o seguinte: tinha 19 itens para ser um resort 4 estrelas e 28 itens para ser um resort 5 estrelas. E nós preenchíamos 23. Preenchia totalmente 4 estrelas e preenchia metade para ser 5 estrelas. Eu apelidei de resort 4 estrelas e meia. Mas quando a gente vê lá o Vista Azul, tem 4 piscinas, 2 climatizadas, 2 saunas seca e úmida, tem cinema interno, tem academia, espaço kids, lareira suspensa, tem um monte de coisas, ofurô,
mirante, quadra de tênis, tudo isso. E por que fazer algo desse em Pedra Azul? Eu já trabalhei como voluntário lá, em ONGs lá de Pedra Azul, e, por exemplo, tem o Instituto Uta Batista. Uta Batista é um instituto tem 1.200 voluntários. Uta Batista era mulher de Eliseu Batista, pai do... ela era mãe do Ike Batista, ela era alemã de Hamburgo. E eu fui conselheiro muito tempo, depois virei até presidente do conselho lá. Eu conheço. Então a gente trabalha com muitos voluntários lá. Eu sempre quis fazer coisas para desenvolver Pedra Azul. Que minha mulher e eu, nós somos voluntários lá com coisas de Pedra Azul há 30 anos. Então, por isso que eu tive quase esse sonho. E vou contar uma coisa para você aqui. Eu nasci nessa rua aqui pertinho, na rua que dá para o Convento da Penha. Quando era criança, o prédio mais alto de Vila Velha só tinha 2 andares. Eu ficava olhando para aquela montanha verde com um palácio, um castelo lá no topo. Sem querer, quando eu fui fazer o Vista Azul, eu comparei as 2 fotos. No fundo é um castelo no topo de uma montanha verde. Eu acho que subliminarmente, talvez Freud explique, eu acabei fazendo algo parecido com algo que eu ficava admirando quando eu era criança, o Convento da Penha, um castelo, um palácio no topo de uma montanha verde. E hoje o Vista Azul é um castelo, um palácio no topo de uma montanha verde. Mas para fazer esse empreendimento, você pesquisou bastante, você viajou, né? Como é que você trouxe essa ideia para esse local? Você mencionou que o local você já frequenta há bastante tempo, é um local que você gosta muito, né? Mas por que montar daquele jeito? Bom, o primeiro empreendimento foi o Village Itália, que só tem uma parte concluída e tem outra parte que deve ser concluída aí nos próximos anos, e o Vista Azul. Eu pesquisei muito, por exemplo, para fazer algo com tipo italiano, eu levei os arquitetos para a Itália, visitamos 15 cidades, vilas, povoados italianos para fazer algo parecido. Tanto é que os 2 empreendimentos lá de Pedra Azul, todos os 2 ganharam o prêmio ADEME, de projeto arquitetônico. O Vista Azul, por exemplo, eu queria fazer uma homenagem aos imigrantes alemães e italianos que fundaram Domingos Martins. Aí a estrutura externa é o enxaimel, que era uma estrutura de madeira usada no século XIX pelos alemães, austríacos, suíços e italianos para servir como viga, coluna. Só que ali eu fiz de maneira decorativa, né? Mas foi um enxaimel. Inclusive, foi uma homenagem aos imigrantes italianos e alemães, mas, ao mesmo tempo, tivemos 10 anos de isenção de IPTU, porque a legislação de Domingos Martins fala quem caracterizar construções no local dentro da área cultural de Domingos Martins, e o nosso projeto arquitetônico estava, tinha 10 anos de isenção do IPTU. Que bacana. Mas você nem sabia disso, eu sabia na época? Não. Nós sabíamos, porque é o seguinte, é aquele lance que eu falei de aprender finanças. Eu vou para o lado emocional, mas tem que ser racional também. Claro que eu faço muito assim, do emocional. Aí depois eu vejo o racional, tá bom ou não tá bom. Às vezes eu arrisco até... perco dinheiro que eu vou para o emocional. Mas eu estou tentando, agora depois de velho, eu estou tentando equilibrar os 2 lados, né? Equilibrar o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, e o lado direito, que é o lado emocional. Até naquele livro que eu mencionei anteriormente, dependendo da forma com que a pessoa olha, você sabe se ela está na parte criativa, ou seja, tentando inventar uma mentira, ou se ela está na parte que ela está relembrando realmente o que aconteceu, né? É muito interessante, né? É muito interessante. Eu fiquei preocupado, como eu tenho facilidade numérica, eu fiquei muito preocupado de eu ser racional demais. Aí eu fui fazer testes para saber, eu uso mais o lado direito do cérebro ou o lado esquerdo? Por coincidência, deu 50% a 50%. Eu falei, bom, tem um equilíbrio, mas eu não posso inverter. Na hora que eu tiver que tomar uma decisão racional,
usar o lado 50% emocional, ou na hora do 50% do lado emocional, tomar a decisão racional. Mas a vida tem que ser equilibrada. Nenhum dos extremos é muito salutar, seja na vida pessoal, profissional, na ideologia partidária, etc. Tem que ter equilíbrio, os extremos não são bons. Verdade, concordo. Para quem quer adquirir, nós ainda temos unidades para poder vender lá, não é isso? Sim. Você que está assistindo, está querendo adquirir aí. Posso fazer o meu comercialzinho aqui? Por favor, por favor. Olha só, nós temos as últimas unidades de frente para a Pedra Azul e de frente para as montanhas. Temos unidades mobiliadas e não mobiliadas. E existe financiamento direto com a incorporadora. Estamos com promoção para esse primeiro bimestre do ano. Congelamos a tabela do ano passado e ainda aplicamos um desconto. E tem uma série de coisas de benefícios, porque tem dois tipos de investidores que compram Pedra Azul. Tem aquele investidor financeiro que é só financeiro, mas tem um investidor que ele investe em qualidade de vida dele e da família, mas ele também quer retorno financeiro. Esse investidor em qualidade de vida é uma pessoa que gosta de viajar com a família, gosta de ficar perto dos amigos, gosta de lazer, gosta de tomar vinho, gosta de ir para um lugar, e normalmente quer um lugar próximo, porque não quer dirigir mais que 2, 3 horas. Verdade. E a diferença de clima também, né? Nós estamos lá a 1.200 metros de altitude. Perfeito. Então, esse empreendedor, ele tem uma valorização imobiliária imensa, que Pedra Azul, nós fizemos levantamentos lá dos últimos 3 anos, tomamos um susto. Tem loteamento que multiplicou por 3, por 4, 200%, 300% de aumento. Teve casa que era 2 milhões de preço, agora a pessoa já quer 5 milhões nos últimos 3 anos. E nos últimos 3 anos a inflação deu 17%, a poupança deu 24%, e cresceu 300% o preço da casa, e do terreno também, e até dos apartamentos. Então hoje, esse comprador que investe em qualidade de vida e quer investimento financeiro, ele consegue ter um imóvel, que é um investimento super seguro, consegue ter um imóvel e que vai valorizar acima das aplicações financeiras e vai tendo rendimento mensal, que quando ele estiver usando, ele pode alugar. Perfeito. Então, ele vai ter um rendimento mensal que paga condomínio, que paga as despesas dele, que sobra para ele e para os restaurantes. Quando não estiver usando, aluga. Então, essa é a grande vantagem, onde o rendimento financeiro é muito maior do que os rendimentos, vamos dizer, tradicionais que investidores normalmente fazem. Perfeito. Então, você que está pensando em adquirir aí, entre em contato com a gente aqui, que a gente tem bom negócio lá, ainda tem boas opções, né, com vista para pedra e tudo mais, facilidade de pagamento, então... São as últimas, vão logo. Procura a gente aqui e está em promoção, hein? Vamos continuar nesse assunto, né, do mercado imobiliário. Tem algum novo projeto? Está pensando em fazer algum outro investimento nessa área? Bom, vamos Quais lá. são os seus planos aí? Na minha opinião, a construção civil, que é algo extremamente importante para o nosso estado e para o Brasil como um todo, que é o maior empregador masculino do Brasil na área industrial. É o maior empregador industrial masculino, a construção civil. E gera algo sempre muito forte. Temos muitas, oportunidades de negócios. Como eu estou terminando, de comercializar o Vista Azul, e vamos entrar no outro empreendimento anterior, os projetos próximos são esses. Eu tinha outros projetos, como resort numa ilha na Bahia, e outros locais aí. Então, esses foram, vamos dizer assim, abandonados ou adiados, e eu estou com esses 2 em Pedra Azul, que é a segunda residência. Para alguns é até a terceira residência, porque hoje ficou muito claro, principalmente depois da pandemia, a necessidade de a gente curtir essa vida com rapidez. Nós somos seres espirituais com a passagem terrestre curta. Então, não adianta ficar acumulando dinheiro. Não adianta ficar guardando, o caixão não tem gaveta. Então, o que as pessoas precisam é
Tem que ter uma reserva técnica? Tem que ter. Imóvel é um bom investimento? Todos os estudos mostram que em médio e longo prazo, o imóvel se valoriza muito mais do que poupança, do que CDB, do que CDI, do que dólar, do que ouro. Então, hoje, quem quer ter um investimento mais seguro e investir também em qualidade de vida, Pedra Azul e o Vista Azul são uma ótima opção. Com certeza. Vamos trabalhar aí para acabar com essas unidades que ainda tem disponíveis. Na sua opinião, a segunda moradia vai para o lado da montanha ou para o lado da praia? Fizemos levantamentos e pesquisas. A praia, que sempre foi a maior atração, deixou de ser para muitos a maior atração. Talvez porque não houve disciplina de frequência. Você chega no verão, você tem que disputar espaço para botar uma sombrinha de praia, para poder sentar com confusão, com as pessoas ligando o som alto. Então virou assim, vamos dizer assim, praia virou algo não tão bom para aquele público de maior poder aquisitivo, que eles querem um ambiente mais privativo, mais tranquilo, ou até mesmo para um pessoal de mais idade. E Pedra Azul, por ter um clima excelente, por exemplo, Vista Azul está no quilômetro 89, o quilômetro zero inicial é na divisa, é na Ponte de Vitória, então está 1h30 de Vitória, 1h30 de Vila Velha. É muito perto, é muito perto. Por exemplo, Pedra Azul hoje não é mais sazonal. O pessoal não vai lá só no inverno, né? Não, os últimos finais de semana de verão está praticamente lotado. Verdade. Está bem lotado. Feriado prorrogado, grandes feriados, né? Época até de final de ano, Natal, Carnaval. Não tem carnaval lá, né? Carnaval, eu já passei alguns carnavais lá, eu gosto, porque é isso mesmo, não tem nada. Tem uma banda tocando, só pouca gente. Né? E tem muita gente que procura até ficar em casa e vai ver o carnaval até pelo de escola de samba pela TV, cozinhando, frequentando restaurantes, tomando um vinho, conversando com familiares e com amigos. O Pedra Azul é lugar para quem procura assim, contato com a natureza, relaxamento, descanso. Lá não tem boates para a pessoa ir. Tem bons restaurantes. Hoje é o maior polo gastronômico do estado. Nós temos chefes lá maravilhosos, de outros países, pessoas que foram estudar na Excelentes Suíça. Pousadas também. As pousadas estão muito boas, hotéis. Olha só, hoje Pedra Azul é uma mini Gramado, uma mini Campos do Jordão, e já foi eleita como um dos melhores locais, destinos turísticos mais cobiçados do Brasil. Não é só do Espírito Santo, não, é do Brasil. Saiu em novelas. Recentemente tem alguns encontros aí políticos, né, também que está acontecendo na região, lá em cima. Sim, né? O último encontro dos governadores da região sul e sudeste foram lá em Pedra Azul. Já fizemos lá o Encontro Internacional do Vinho, que era o maior encontro do vinho no hemisfério sul, era feito em Pedra Azul. Você esteve à frente desse projeto também, não? Não, eu era frequentador. Tá bom também, mano. Eu era frequentador. Então, é ótimo quando você vai para um evento legal, onde você não está coordenando, você só é um participante. Perfeito. Meu sonho agora é não coordenar mais nada, é ser participante somente. Isso aí, desfrutar. E é muito legal lá. Então, eu acho que é o seguinte, é uma grande opção, principalmente nós verificamos que o pessoal de alto poder aquisitivo, de cidades como Vitória, Vila Velha, próprio Guarapari e Cachoeiro e Colatina são as pessoas que mais compram imóvel em Pedra Azul. Eu tenho amigos que têm imóveis na praia, né? E que nessa época eles saem, eles não ficam lá. Sim. Porque realmente acaba aquilo que você estava explicando, né? Que é uma coisa mais exclusiva, vai ficar na praia disputando lugar. Vamos continuar falando desse assunto. O metro quadrado, vamos dar uma lapidada no metro quadrado aqui da Grande Vitória, disputando de forma geral, mas com foco na Grande Vitória, Vitória e Vila Velha. O último ano aí nós tivemos no top 3, né? Chegando até em primeiro lugar em um determinado mês, se não me engano foi outubro do ano passado.
Como que você enxerga esse crescimento, essa valorização? Eu acho o Vitória é muito parecido com o Rio, eu acho muito parecido. Então, quando eu vou mencionar, explicar para o cliente que está adquirindo um bem, um imóvel, a gente explica que se você pegar, porque não é o Luiz Júnior que está dizendo, é todo um estudo que tem. Se você pegar esses grandes centros, você vem acompanhando a crescente do ramo imobiliário, é o que mais ou menos está acontecendo aqui agora. O preço por metro quadrado era muito atrativo, né? Ainda e as pessoas acham que não vai subir mais o preço do imóvel. Mas hoje, para você construir, dificilmente nesses grandes centros, aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, você vai construir com um valor menor do que 10 mil metros quadrados. Então, em algumas regiões que foi mencionado anteriormente, ali, né, na Praia do Canto, está se vendendo no lançamento 30 mil metros, 30 mil reais um metro quadrado. Queria que você desse uma analisada nesse cenário para a gente, botar seu ponto de vista. Eu já visitei apartamento fora daqui do Brasil que variava de 20 mil a 30 mil dólares o metro quadrado. Então, nós estamos falando aí de 120 a 150 mil reais o metro quadrado. Olha só, eu me lembro quando começamos a vender apartamento aqui a 10 mil metros quadrados, todo mundo achou um absurdo. Isso é um roubo. Passou para 15 mil, 20 mil, 25, 30 mil. O que o comprador precisa ver é o seguinte, quando ele compra um metro quadrado, quantos metros quadrados vem a mais? Um edifício normal, às vezes você compra um apartamento de 100 metros quadrados, mas quando você pega o proporcional das áreas comuns, você está com 150. Lá no Vista Azul, só para você ter uma ideia, a área privativa só tem 8 mil metros quadrados, mas a área total de tudo que a gente fez tem 25 mil. Então, quem compra um metro quadrado, ele compra um metro quadrado, leva 3. Quando alguém fala assim, mas aqui no Vista Azul não está caro não o metro quadrado? Aí eu sempre questiono, olha, primeiro você está a 1.200 metros de altitude, o terceiro melhor clima do mundo. Você está vendo a Pedra Azul, você está num paraíso, e você compra um metro quadrado, ainda leva 3, pega o preço do metro quadrado, divide por 3. Aí vai dar Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Então, quando se faz essa conta, é a mesma quando quem constrói um edifício similar a um resort. O preço por metro quadrado tem que ser maior. É o que está acontecendo aqui, né? A gente tem um grande empreendimento aqui em Vila Velha que tem lá, acho que 18 mil metros quadrados só de lazer. Sim, é essa conta que o comprador tem que fazer. Só que muitas vezes o investidor que só é investidor, não vai ser morador, ele não quer fazer essa conta. Ele prefere, se bobear, comprar um apartamento sem área comum nenhuma, para poder ser mais baixo o metro quadrado, achando que isso vai valorizar. Uma vez uma pessoa falou para mim, Lucas, como é que você não acha? Eu encontrei na Praia do Canto um preço por metro quadrado mais barato do que o metro quadrado do Vista Azul. Eu só perguntei, está a 1.200 metros de altitude? Você está vendo a Pedra Azul? Você está sentindo um frio que no inverno chega a ser 9, 10, 12 graus mais baixo do que aqui? Pô, eu tenho casa lá na Roda do Lagarto, já peguei lá 3 graus. Então, as pessoas realmente não param para refletir que aquela área de lazer, a área comum do prédio, ela também tem um custo para ser feito, né? Então, algumas pessoas fazem a metragem, né, o cálculo do metro quadrado só da área interna. E realmente isso é muito, muito complicado. Então, eu acho que ficou muito claro, né, o seu ponto de vista e eu concordo com ele. Tem empreendimentos que são totalmente diferentes, né? No caso do resort que a gente estava comentando aqui, né? Que está sendo feito aqui em Vila Velha, e também o de Pedra Azul. Né? Teve um amigo meu que fez uma casa muito grande lá em Pedra Azul e ele era uma das pessoas que questionava o preço do metro quadrado no Vista Azul. Aí ele dizendo quanto foi que ele comprou o terreno, quanto gastou para fazer a piscina, para fazer a sauna, para fazer o mini cinema lá, o home theater na casa dele, como ele gastou para fazer uma série de outras coisas. Aí ele descobriu que essa área complementar dele estava maior do que a área privativa da casa. Eu falei, então
pensa bem. Pensa nas 4 piscinas, nas 2 saunas, no ofurô, no mini cinema, na lareira suspensa, na quadra de tênis, tem espaço para as crianças, tem um monte de coisas que isso tem que contar no metro quadrado. Para o comprador, ele tem que fazer a conta do conforto que ele vai ficar. E para o construtor e o incorporador tem que saber quanto vai custar fazer isso. Tá? Aí tem que chegar num ponto de equilíbrio. Verdade. Conta uma situação engraçada aí, né, nesse mundo dos negócios aí que você tenha passado. Você também gosta de negociar? Essa parte te encanta? Olha só, o pessoal da minha empresa, dos meus negócios, pede para eu não negociar. Porque falam que como eu prezo muito relacionamento, eles dizem que eu acabo comprando caro e vendendo barato. Então eles falam assim, Lucas, faça o relacionamento e passa para a gente conversar, para a gente fazer algo mais justo. Por quê? Muitas vezes o cara, por ser meu amigo, aí eu deixo um monte de coisa, concedo um monte de coisa, e depois, já teve gente até que falou assim, pô, Lucas, eu nunca pensei que você fosse aceitar essa minha proposta indecente, e você aceitou porque a gente é amigo. Então, isso é importante reconhecer também, né? Porque esse lado mais humano aí, que dificilmente poucos empresários têm, né? Não é verdade? Porque às vezes tem empresário que só visa 100% sim, do lucro. Só visa o lucro. Só lucro. Quando eu fiz o curso lá na Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, teve uma parte que foi só sobre negociação. Esse cara que deu o curso era um cara até que ajudava Jack Welch nas negociações. E ele estava lá, ele passou um monte de exercício para a gente, e depois ele falou que eu tinha saído muito bem na negociação. Eu falei, não saí bem não. Eu não fui o que mais ganhou dinheiro. Aí ele perguntou, quem disse que quem ganha dinheiro é o que sai mais na negociação? Ele falou assim, olha só quem ficou na sua frente, aquele que quebrou o fornecedor dele. A outra parte. O outro praticamente alijou e criou um inimigo, que era o concorrente dele. Você conseguiu pagar um valor justo e reduzir o custo para você e para o seu concorrente. Porque eu fui lá ver com o meu concorrente o que ele queria daquele negócio. Aí eu descobri que o que ele queria era diferente do que eu queria. Então nós compramos um valor bom para o cara, mas nós pagamos metade, dividimos, dei para ele o que ele queria e eu fiquei com o outro que queria. Ele falou assim, você viu o que você fez? Você conversou, você negociou e no fundo você manteve, pode não ter sido, mas você não quebrou ninguém, você não arranjou inimizade. E ele falou assim, no mundo dos negócios tem que pensar isso, que no mundo dos negócios não é apenas um negócio. Perfeito. Não é apenas um negócio. Lá até, por exemplo, lá na Cobra d'Água, quando alguém fala assim, tirei o primeiro pedido do cliente, falei assim, quero ver você tirar o segundo e o terceiro. Verdade. Tem que girar, tem que ter bom atendimento, tem que ter pré-venda, pós-venda, tudo. E o negócio, normalmente, é para a vida inteira, né? Sim. Você quer ser bem relacionado e quer ter sucesso na negociação, não uma vez só. A gente fala, né, também com a nossa equipe aqui que o interessante é que você consiga concluir a venda, faz um negócio bom para todas as partes, né, que estão envolvidas, e também que aquela pessoa consiga te divulgar, né, positivamente para os familiares, para os amigos e tudo mais. Então, acho que a essência seria isso daí, porque se você faz um negócio, né, justamente você está explicando, que você suga o máximo da pessoa, dificilmente ela vai te recomendar. Ela pode até fazer naquela ocasião, né, por algum motivo, mas ela não vai te indicar. E o cliente que vem de indicação é um cliente que vem 80% pronto, porque alguma pessoa de confiança dele já te indicou. Então aí só falta, né, você, né, demonstrar suas habilidades e tudo mais e dar seguimento para concluir a venda. Mas tem tudo a ver isso que você está falando aí. Essa parte de negociação realmente eu gosto muito. Uma coisa que muitas vezes nós, empreendedores, erramos é quando a gente fica buscando um lead, um cliente novo e esquece de fidelizar o antigo que você já tem. As pesquisas mostram que custa de 5 a 7 vezes mais caro conseguir um cliente novo do que manter o cliente atual. Uhum. Então, o que a gente precisa é ter um atendimento, como você falou do Philip Kotler aí,
mas ser um atendimento assim, onde você satisfaz, encanta e surpreende, para que você possa manter aquele cliente e ele ser fiel a você. Por exemplo, no meu negócio lá de moda, que é uma indústria de confecção, eu tenho clientes que estão conosco há 30 anos. Ele compra 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, então ele já fez 60, 70 negócios com a gente. Se nós fizéssemos algo errado com ele no primeiro, segundo pedido, na primeira, segunda venda, ele não ia fazer 50, 60 compras conosco. Verdade, verdade. Lucas, vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui na etapa de onde o convidado, né, coloca o dinheiro dele. Quais são os tipos de investimento? A gente falou de vários aqui, né? Qual os tipos de investimento que você gosta de fazer, se você puder compartilhar conosco? E também um investimento que te dê um resultado satisfatório, né? E por último, deixar uma dica aí para quem quer fazer um investimento. O Espírito Santo é a bola da vez? Tem algum local do Espírito Santo que você, de repente, aquele lugarzinho lá, a gente falou muito de Pedra Azul, né? A gente sabe. Aquele lugarzinho lá, eu acho que vale a pena você ter uma atenção especial. Bom, vamos lá. Eu não me considero expert em investimento, que eu já falei aqui, que eu preciso, uma das minhas falhas de capacitação às vezes dá pouco valor ao dinheiro. Mas foi muito tempo, agora as coisas estão mudando. Eu, inclusive, estou fazendo um curso online de gestão de finanças, tá? Que bacana. Quer dizer, eu continuo sendo eterno aprendiz, né? Saí da faculdade há 45, 46 anos atrás, da engenharia, já fiz um monte de curso de finanças e continuo fazendo. Quanto mais você estuda, mais a gente sabe que a gente precisa estudar, né? Não é verdade? A gente descobre um monte de coisas que não sabe e a gente fica preocupado, meu Deus, isso eu não sei, lá vou estudar mais. Bom, olha só, quem é o investidor conservador, ele vai pegar coisas do tipo investir em imóvel, ele vai investir até em poupança, ele vai investir em CDB, em CDI, ou ações daquelas empresas que ao longo da vida, pode não crescer muito, mas estão sempre acima da inflação. São seguras. Esse é um investidor seguro. O investidor que gosta de correr riscos e aceita, mas nunca ninguém tem que correr risco todo o dinheiro. Você tem que tirar um pedacinho pequenininho. Por exemplo, a criptomoeda. Tem bancos investindo em criptomoeda, pega lá 1%, 3% dos seus ativos e investe. Não pega 100%. Alguém pode falar, mas eles deixaram de ganhar muito dinheiro. Olha só, se eu tivesse muito dinheiro para investir, que hoje eu estou preferindo pagar minhas dívidas. Viajar bastante. Tomar bastante vinho. E eu estou preferindo pagar minhas dívidas do que investir. Mas o que eu aconselho? Fazer uma cesta de moedas diferentes. Se a pessoa pega imóveis que saiba que vai crescer no futuro e vai valorizar muito acima da média. Mas saiba que isso é investimento de longo prazo. Segundo, põe uma parte, até no CDI, em banco confiável. Não fica, quando alguém quer pegar 130% de CDI, 150%, tem chance de dar zebra. Desconfia. Porque se os bancos bons, no máximo 95, 100, 103, 105 de CDI, alguém vai oferecer 130, 150, 200? Desconfia. Quase 50% a mais. Né? Desconfia. Tem os CDBs da vida, uma parte que você pode colocar. Eu acho que alguém devia ter um pouco de dinheiro com liquidez quase na mão, para aproveitar oportunidades. Muitas vezes o cara tem um imóvel de X, que numa necessidade, ele aceita vender até X sobre 2 por conta de uma necessidade para investir, às vezes, em outro maior. Essa é uma grande oportunidade para crescer. Tem muita gente que vive disso. Sim. Né? Tem um capital na mão. E fica só esperando boas oportunidades. Eles falam que é galinha morta, né? Hoje em dia tá muito difícil de achar, né? Assim, eu acho que chega a ser até... Não é que seja ético, galinha morta, porque se a pessoa aceita vender, sim, tudo bem, mesmo sabendo que é necessidade. E eu deixaria talvez uma parte pequena para ter risco. O que é risco? São ações de empresas não tops, mas que você sabe que vão crescer muito.
Sim. Ou são até criptomoedas, que pode ser desde o Bitcoin, que há um ano e pouco atrás estava 19 mil dólares e agora já foi para 100 mil, depois cai, depois levanta, a gente não sabe para onde vai. Ou até numa criptomoeda nova, Mais nova. mas sabe que é pouco. Pode ter ganho grande? Pode. Mas pode perder tudo? Pode. Isso é quase como comprar bilhete de loteria. Tá? Por isso que é recomendado, dependendo do perfil do investidor, deixar uma pequena parcela para esse risco maior, né? Sim, é sempre uma pequena parcela, porque quem é empreendedor e investidor, quem é o maior investidor do mundo? Você sabe? Pessoa física, você diz? É. O dono da garota aqui, ele foi um dos maiores, né? Não. Assim, mundial. É o Warren Buffett. Ah, sim. Ele é um investidor. Perfeito. Sabe o que ele falou? Perfeito. Eu não invisto naquilo que eu não conheço. E ele está com 90 anos, mas ele investe desde adolescente jovem. Está 70 anos investindo. E ele fala o seguinte: eu desconfio de tudo que vai ganhar muito rápido. Então, por isso que ele está doando a maior parte da fortuna dele para obras assistenciais. Ele e Bill Gates são os dois que mais doaram dinheiro para obras filantrópicas no mundo, nos Estados Unidos. Então, mas ele vai na parte segura. Entendi. Mas o homem mais rico do mundo já mencionava isso. Quem foi o homem mais rico do mundo? Agora eu retribuo. Quem é o homem mais rico do mundo? Salomão. Ah, Salomão. Salomão já dizia isso, né? No livro dele ele fala. Desconfiar sempre quando o dinheiro vem muito fácil. Tem uma parte que ele... Tem gente que pega assim... Quando alguém fala assim, me dê seu dinheiro que eu vou te devolver 5, 10% ao mês. A chance de dar errado é 95%. Tá? Verdade. Quando alguém acha que vai ganhar muito, desconfia. Lucas, vamos lá. E por último, você pode contribuir aí, a gente conversou aqui sobre alguns investimentos, né? O investimento que você fez que te deu um resultado bacana. Eu acho que aquele em Pedra Azul lá que você mencionou seria um exemplo legal, né? Lembra do terreno? Ah, sim. Esse terreno foi interessante, foi um dos primeiros condomínios lá em Pedra Azul. A gente fez recentemente até esse cálculo, até por curiosidade. Nós eu comprei esse terreno por R$8 mil. Hoje ele está valendo 1.200.000. Isso já tem muitos anos. E se abrir a boca, vende, hein? Tá, vende, claro. Eu sei onde aí, e quem tem não quer vender, e eu não quero vender o meu também não. Aí o seguinte, o que acontece? Eu peguei o valor que eu comprei lá atrás, muitos anos atrás, apliquei como seria se estivesse na poupança. E apliquei também como se eu tivesse aplicado em 100% de CDI. Que é uma aplicação de banco grande ótima. O que aconteceu? Esses 8 mil, na poupança, ficava próximo de 50 mil. E se aplicasse no CDI, 100% de CDI, que o CDI sempre é muito acima da poupança, ficaria na faixa dos 200 mil. E o terreno vale 1.200.000. Então, isso mostra... eu não quero falar o nome da pessoa, mas quando essa pessoa vendeu aquela grande fábrica de chocolates aqui, ele botou boa parte do dinheiro dele em áreas em Pedra Azul. Se bobear hoje, ele está vendendo o valor por metro quadrado que ele comprou por hectare. Então, certamente, a valorização foi muito acima de 1.000, 2.000, 3.000%. Perfeito. E um conselho para quem quer fazer um investimento aqui no Espírito Santo, alguma área específica? A gente falou muito de Pedra Azul, né? Mas aonde que você acha que seria um bom palpite assim, para essa galera investir? Olha só, o investidor depende muito de como é que é a sua natureza e seu comportamento. Inclusive, eu li um livro e vi até podcasts sobre esse livro, mostrando que
a característica do investidor é muito parecida com o que ele se comportou durante a vida. Uma pessoa muito ousada arrisca muito. Uma pessoa mais conservadora arrisca pouco. Então, primeiro a pessoa precisa identificar onde que lhe dá conforto. Por quê? Não adianta ele falar que vai ganhar muito, mas achando todo dia dormir com a cabeça no travesseiro, achando que pode perder tudo. Ou nem dormir, né? Ou nem dormir. Se a pessoa quiser empreender, eu sugiro primeiro ele se avaliar se ele realmente é um empreendedor. Porque nem todo mundo é empreendedor. Está provado que apenas 13% das pessoas têm características empreendedoras fortes. Então, esse pode ser empresário, um empreendedor. E dos 13% das pessoas, 7% está empreendendo porque gosta. E os outros 6% porque precisou. Então, ninguém precisa ficar chateado porque não é um empreendedor nato. Mas saiba que a maioria não é. Se ele puder empreender, pesquise o mercado, sugiro até que ele se empregue para trabalhar de funcionário naquilo que ele quer fazer para ele, quando fizer as besteiras, perder dinheiro dos outros, não o dele, que o capital de giro normalmente é pequeno. Aprender com o erro dos outros é melhor do que aprender com nossos erros, né? Diz é o ditado popular, que fala assim, a pessoa inteligente aprende com seus próprios erros e acertos. Uma pessoa sábia aprende com erros e acertos dos outros. Então ele tem que ser sábio e com o dinheiro dos outros. Ele pode fazer isso. Agora, para um garoto novo, eu não diria, assim, um jovem investidor, eu não diria que ele deveria começar só a ser investidor financeiro. Eu sugeriria ele trabalhar naquilo que ele gosta muito. Agora, se ele for, não, o que eu gosto é investir, correr risco, é uma coisa. Se ele for assim, não, eu gosto de produzir coisas, aí ele vai ter que tentar fazer algum negócio, montar uma empresa naquilo que ele gosta. E eu criei um mini teste. Talvez isso serve para os jovens, estudantes. Eu até brinquei que foi um teste vocacional isotônico. Só demora 20 minutos e é de graça. Primeiro você pega uma folha de papel, você vai escrever tudo que você gosta de fazer, que você ama fazer. Eu gosto de tocar violão, de contar histórias, de jogar futebol, de vender, de ser guia turístico, de não sei lá. Todo mundo vai escrever que gosta muito, 30 coisas, daí para mais. Vai para a segunda etapa. Desses que eu escrevi que eu gosto muito, o que eu sei fazer melhor do que os outros? Você vai lá, coloca um xizinho. Os 30 cai para 8, 6. Aí vamos para a segunda etapa. Bom, disso que eu gosto muito e sei fazer melhor do que os outros, o que dá dinheiro hoje? Gera dinheiro. Você vai botar xizinho. Aqueles 30 já viraram 4, 5, 3. Bom, desses que eu gosto muito, que eu sei fazer melhor do que os outros, dá dinheiro, qual que eu posso começar agora? Aí você põe um xizinho, aí você vai ver que só tem 1, 2 ou 3. Isso é um teste vocacional e muito parecido com os testes vocacionais que são técnicos, né? Isso eu inventei baseado nos testes corretos, para poder alguém fazer em 20 minutos. Porque se você faz algo que você ama, você gosta muito, você vai trabalhar 50, 60, 70 horas por semana e não vai reclamar. Você está se divertindo. Segundo, se você faz melhor do que os outros, você é competitivo. Você vai ganhar dos seus concorrentes. Terceiro, se você pode começar agora, você vai poder realizar seu sonho em algo tangível. Terceiro, se der dinheiro, é porque você vai ganhar dinheiro. Tem lucratividade aquele mercado. E o quarto, se você pode começar agora, é porque é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Então, são 4 coisas que o empreendedor tem que ver. Sei fazer melhor do que os outros? Eu gosto muito, amo. Sei fazer melhor do que os outros? Dá dinheiro? Posso começar agora? Pô, fantástico, hein? Muito bom mesmo. Muito Isso bom. aí, Fantástico. Uma vez eu fiz uma palestra para 1.700 universitários, que eles fizeram a pergunta, falei, olha, eu sei que vocês estão aqui, tudo gritando, brincando, mas se vocês pudessem anotar, anotem aí, vocês têm boa memória, grave as 4 coisinhas. Vai estar gravado aí, né? Então vai ser fácil para a galera que está assistindo aí, quiser fazer o teste. Muito, muito bom mesmo. Vamos lá, para finalizar, uma das coisas que também a gente mais gosta, tem em comum, são as viagens.
qual país e por quê? Qual o país que você mais gostou e por quê? Difícil, hein? Bom, eu hoje, no passado, eu gostei de ir em grandes metrópoles. Por exemplo, você vê grandes cidades com toda a cultura. Atualmente, eu prefiro coisas diferentes, que eu saia vamos dizer assim, saia da rotina. Do popular. Do popular. Então, por exemplo, conhecer uma ilha de Bali é uma coisa assim, diferenciada. Conhecer o Machu Picchu é uma coisa diferenciada. Agora, por exemplo, eu fui a Paris várias vezes. Sabe qual foi a melhor viagem que eu fiz a Paris? Foi de bicicleta. Eu com meus amigos velhos, passei aquela bicicletinha que se aluga por €1,50, deve estar €2 agora. Passei o cartão lá, bicicleta para cada um. Vem atrás de mim. Pô, vão nos atropelar. Eles vão não, vem atrás, vamos fazer fila indiana. Não pode ser de 2 em 2 não, fila indiana. Eu conhecia bem ali o roteiro, aí começamos passando na Catedral de Notre Dame, no Museu do Louvre, Concórdia, fomos para o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, fomos para a Torre Eiffel, fazendo todos os pontos turísticos, todos não, a maioria dos pontos turísticos de Paris. De uma forma diferente. De forma diferente, de bicicleta, parando, olhando e terminando, claro, tomando um bom vinho nacional deles. Né? Bacana, bacana. Lucas, obrigado, acho que foi muito produtivo, gostei muito, agradecer a sua presença aqui, o convite, né? A gente sabe que nosso tempo, seu tempo principalmente, é muito caro e se abrir mão aí para poder compartilhar um pouquinho com a gente fica muito satisfeito. Se quiser deixar uma mensagem final aí para a galera também, fica à vontade. Bom, eu gostaria de deixar para você o seguinte, acredite no Espírito Santo, acredite no Brasil. Nós estamos passando momentos, talvez assim, um pouco difíceis. Eu prefiro falar de desafios. Isso aí. 2025 vai ser tão desafiante que nem 2024, talvez mais. E o 2026 também. Vem 2 anos que nós vamos ter que trabalhar mais, ser mais competitivos, vamos ter que ser mais eficazes e saber que a gente tem que dar o melhor. Muitas vezes o nosso melhor não é suficiente, mas dê o seu melhor que os seus resultados virão. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigadão.